Nenhuma alma é verdadeiramente perdida quando o amor ousa atravessar os muros do medo. Diziam que sua alma estava morta, mas naquela noite, quando seus olhos encontraram os dela, algo nele rompeu no silêncio. Ela havia sido obrigada a ser sua noiva contra a vontade. Diziam que o castelo era amaldiçoado, que nele vivia um homem sem alma, marcado por segredos e tragédias. Mas Stephanie nunca acreditou em lendas, até o dia em que foi capturada e oferecida a ele. Every song just reminds me of you and it kills me. No, it was a mistake letting you go, 'cause every song just reminds me of you and it breaks my heart. Histórias e Amores apresenta I'm seeing your face in my dreams. I can't escape you, like a movie on repeat. A Noiva do Lorde Sem Alma. De onde você assiste a este vídeo? Nas encostas enevoadas da montanha de Blackthorn, o tempo parecia correr diferente. As estações obedeciam a ritmos antigos e os moradores do vilarejo ao pé da colina mantinham costumes que pareciam sussurrados por gerações esquecidas. Eles diziam que o castelo de Blackthorn era vivo, que respirava neblina, que gemia à noite, e que lá vivia um homem que entregara sua alma às trevas em troca de poder e isolamento. Segundo a crendice do povo local, as colheitas dependiam dele, as chuvas temiam sua vontade, as doenças fugiam de suas terras. Diziam que há alguns anos o Lorde, um homem marcado pela perda e pela dor, fez um pacto sombrio, tornando-se um ser envolto em trevas, mas também em poder. E para agradá-lo, uma jovem foi escolhida, um presente, uma oferenda, uma tentativa de manter o favor dos deuses ou das sombras. Ninguém ousava nomear. Stephanie não foi voluntária, foi capturada. Bela demais, forte demais. Tudo nela a tornava perfeita para o papel da oferenda. Noite fechada, braços presos em laços de seda. A carruagem cortava o nevoeiro das colinas como uma adaga. Stephanie, envolta em um vestido branco pálido como a lua, observava os pinheiros espessos se curvarem ao vento. Seu coração batia descompassado, como se pressentisse o que estava por vir. Serei entregue a um monstro, sussurrava para si mesma. Ele não é um homem. Mas o povo da vila, próxima à montanha do castelo, dizia que Lord Aric de Blackthorn vendeu a sua alma para o mal. Nunca sorria, que sua voz era feita de gelo. Quando os portões de ferro se abriram diante da carruagem, o mundo ficou em silêncio. Ele surgiu em meio ao nevoeiro, envolto em um manto negro, com o rosto oculto por um capuz negro. Seu porte era imponente, mas sua presença ausente. Lord Laric, disse o ancião mais idoso da vila, inclinando-se. Ele não respondeu. Stephanie, apavorada, foi retirada da carruagem com rapidez. Não havia música, não havia flores. O que querem em meu castelo?
retirem-se já. Viemos lhe oferecer esta jovem para ser a sua noiva, Senhor. O ancião falou com medo. Ela tentou decifrar seu rosto sob o capuz, mas não conseguiu ver nada, exceto um par de olhos cinzentos como aço que pareciam não pertencer mais a este mundo. Uma noiva para aplacar a fome da terra, disseram os anciãos. Um corpo para aquecer o Senhor sem alma. O Lorde os olhou confuso. Ele não esperava uma oferenda. Stephanie era jovem, mas não inocente. Sabia que sua beleza era cobiçada, cabelos dourados como os raios do sol, olhos que pareciam prometer perigos. Mas nunca pensou que seria oferecida como noiva a um lorde recluso tão misterioso quanto os corredores do castelo. Ele se aproximou sob a névoa, alto, envolto por uma capa que o tornava ainda mais proibido. O rosto escondido, mas o olhar, aquele olhar, surpreendentemente, penetrou no coração de Stephanie. Cinza como aço molhado, profundo, silencioso, desejoso ainda que contido. Stephanie sentiu um arrepio que não era de frio. Ele me observa como quem me devora, mas se controla como quem sangra, ela pensou. Para os aldeões, o Lorde trocara sua alma por poder. Neste ano, a terra estava seca, os ventos gritavam, e o conselho dos anciãos decidiu: era a hora de uma oferenda. Ela foi escolhida não por sorte, mas por beleza. Stephanie, uma jovem linda demais. Um presente digno de um monstro. Foi capturada à noite, coberta com véus, conduzida entre tochas e preces. Ele apareceu quando os primeiros pássaros noturnos cessaram seu canto. Stephanie estremeceu, não de frio, mas pela presença. Ele não falou, não se aproximou. Apenas a observou por longos segundos, como quem analisa um espelho quebrado. Quando se virou e entrou no castelo, os anciãos acharam que ela foi aceita. O castelo era um labirinto de ecos, portas pesadas, cortinas espessas, um lugar construído para abafar gritos ou segredos. Stephanie não podia sair, mas também não era acorrentada. Podia caminhar, ler, comer, dormir, mas se sentia vigiada por olhos que se escondiam atrás de sombras e véus. Todas as noites ele jantava com ela. Sentava à cabeceira, o rosto sempre sob o capuz. Falava pouco, observava muito. E quando os olhos dele tocavam sua pele, Stephanie sentia que havia ali um homem, não um monstro. Talvez um homem ferido, feroz, contido. Na quinta noite, ela não suportou mais. Você não é um deus, nem um demônio. Por que então me olha como se me quisesse, mas se esconde como se fosse feito de culpa? Ele ergueu a cabeça, revelando mais do rosto, a curva do queixo, a boca rígida, a sombra de uma dor antiga. Porque o que resta aqui não merece ser visto. Stephanie continuou a questioná-lo. Por que usa esse capuz cobrindo seu rosto? Ele ergueu os olhos lentamente. Porque o que está por trás dele já não é humano.
Ela estremeceu, mas não recuou. Eu não temo o que os outros temem. Deveria, ele respondeu. Ela se aproximou. Ele respirou fundo. Por que o chamam de Lorde sem alma? Por longos segundos, ele permaneceu em silêncio. Então, com voz grave, respondeu: porque deixei minha alma morrer com ela. Stephanie franziu o rosto. Ela quem? Ele se virou lentamente, ainda com o capuz comprimindo parte do rosto, como se a luz o ferisse mais do que a escuridão. Minha esposa. Ela morreu por minha causa. O fogo estava atrás dele, como se suas palavras o inflamassem. Antes dela, eu acreditava no amor, no toque, na promessa. Mas naquela noite, eu hesitei. Ela caiu e eu apenas assisti. Stephanie recuou um passo, não por medo, mas pela dor que o envolvia. O povo diz que eu fiz um pacto, que entreguei minha alma às sombras. A verdade é mais cruel. Eu apenas a abandonei, e isso me atormenta até hoje. O silêncio entre os dois pesava como pedra. Ele ergueu levemente a cabeça, revelando mais da mandíbula firme, da boca rígida, mas ainda mantinha os olhos nas sombras do capuz. Escondo meu rosto porque não suporto olhar no espelho e ver o homem insensível que sou, e ainda a vejo caída no chão. Stephanie estremeceu, aproximou-se devagar. A respiração dele era pesada, contida, como a de um animal enjaulado. Você não é sem alma, Larique. Você é um homem com uma alma ferida, tão viva que ainda sangra. Stephanie tocou o tecido do capuz, mas ele recuou. Não, Stephanie, você não deve ver o que restou de mim. Eu vejo, Alaric, mesmo no escuro. E foi naquele instante, sob o peso das palavras não ditas, que ela percebeu. Aquele homem carregava não uma maldição, mas um luto que ainda sangrava. E então, pela primeira vez, ele a olhou de frente, os olhos cinzentos ardendo como brasas, o capuz ainda protegendo o rosto, mas algo invisível se revelando. Ela o tocou. Ele tremeu, e naquele instante ela soube. O capuz era um escudo, mas ela era a única capaz de atravessá-lo. Naquela noite, Stephanie sonhou com ele. Sonhou com mãos que percorriam sua pele como fogo sobre neve. Sonhou com uma boca faminta, oculta, que a beijava com desespero. Sonhou com o capuz caindo, com os lábios dele nos seus seios, com um sussurro rouco dizendo: você me enlouquece, Stephanie. Ela acordou com lágrimas nos olhos e desejo no ventre. Ela o confrontou na biblioteca após o jantar. Estava vestida apenas com uma camisola, revelando curvas do corpo e suspiros. Ele tentou desviar o olhar. Falhou. Você me deseja? Ela sussurrou, aproximando-se. Desejo você mais do que o ar, mas sou perigoso. Ela encostou os dedos no peito dele, sentindo o calor, a tensão. Então me coloque em perigo, Alaric. Não resistindo mais, ele a beijou, com fome,
com fúria, com a urgência de um homem que passou anos condenado à abstinência. Ela gemeu contra a sua boca, e ele tremeu com o som. E foi ali que o mundo parou. I can't escape you. I need to believe it was right letting you go. 'Cause you are like a ghost in my mind. I wanna escape you, but I do not believe it was right letting you go. I can't stand the thought of losing you. Tell me, do you think of me too? 'Cause every song just reminds me of you and it kills me. No, it was a mistake. Ela foi despida com lentidão, os dedos dele tremendo, como se tocassem um altar. A camisola caiu. Ela ficou nua diante do homem que diziam não ter alma, mas as reações físicas dele indicavam que ele sentia as emoções naturais do momento. Beijos desceram pelo pescoço, pelos ombros, pelos seios. Ela sussurrava seu nome, arfava em seu ouvido, arranhava as costas dele com unhas e promessas. Foi mais do que desejo. Foi um renascimento. Quando os dedos dele roçaram os dela, Stephanie perdeu o ar. Não foi um toque qualquer. Foi como se o próprio tempo parasse para observar. Um calor estranho percorreu a sua espinha e ela sentiu que aquele homem, escondido sob capuz e silêncio, poderia incendiá-la com um único gesto. Ele se aproximou no escuro, os olhos sob o capuz brilhando como brasas, e sussurrou contra a sua boca: "Se eu te beijar, não saberei mais parar." Stephanie não recuou, apenas arfou. E quando os lábios dele tocaram os dela, foi como se o mundo inteiro deixasse de existir. Só restaram os dois, o beijo, o desejo que nascia entre o pecado e a salvação. E os dedos dele traçaram o contorno da clavícula dela, tão devagar que pareciam pedir perdão antes de tocar. Stephanie fechou os olhos e sentiu os lábios dele pousarem em sua pele como preces murmuradas. O capuz caiu silencioso e, pela primeira vez, ele não se escondeu. Para a surpresa de Stephanie, ele era lindo. A noite se fez carne e eles, feitos chama e vento, queimaram juntos, entre lençóis e promessas sussurradas. Os corpos ainda entrelaçados, a respiração se acalmando entre beijos preguiçosos. Ele tocou os cabelos dela com reverência, como se temesse que tudo fosse um sonho. "Você me devolveu o que eu não sabia mais sentir." E ela sorriu, os olhos marejados. "Você nunca foi sem alma. Você apenas esperava ser amado de verdade outra vez." E naquela noite, eles se despiram de tudo: roupa, medo, passado. Fizeram amor novamente, com lentidão e ferocidade, com silêncio e gemidos entrecortados. Um ritual sem altar, um milagre sem deuses. O Lorde não usou mais o capuz. Passava os dias com ela na estufa, nos corredores, nos jardins. Tocava sua pele como quem toca fogo, ora com reverência, ora com fome. Mas o vilarejo não aceitava aquilo.
uma oferenda viva e feliz. O povo subiu até o castelo exigindo que ela fosse sacrificada. Stephanie se pôs diante deles, os cabelos ao vento e o peito erguido. Não fui escolhida, fui roubada. Mas aqui encontrei um homem, não uma lenda. E agora sou eu quem escolhe ficar. E o Lorde, de rosto descoberto, segurou sua mão. Eles acreditam que ofereci minha alma ao mal. Mas a verdade é que só agora, com ela, minha alma voltou para mim. Hoje dizem que o castelo floresce como nunca. As colheitas na aldeia são abundantes. O inverno cedeu ao verão. E o Lorde sem alma caminha entre as flores com sua amada. Mas não escondido, não mais condenado, mas renascido pelo amor de uma mulher que ousou olhar dentro da escuridão e enxergar a luz.